Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e reverente do direito. Genial a Paula e reverente isso. Foi isso que ela falou da última vez, tá? Mas, enfim. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que foi a decisão do STF que consolidou a prisão do condenado pelo júri pelo conselho de sentença antes do exaurimento de todos os recursos, né? Boa tarde, pessoal. Eu já queria agradecer a todo mundo que já está a postos, que eu tô aqui com o chat aberto, já tem gente lá, tô a postos. A gente está recebendo hoje a doutora Lorena Márcia Ferreira de Oliveira, com 18 anos de dedicação à advocacia criminal, mais de 300 tribunais do júri, eu vou falando, vou arrepiando, que eu acho o máximo, e é especialista em defesa de casos complexos e repercussão midiática. Davi hoje está adorando me pirraçar, porque hoje nós já brigamos de mais cedo. Doutora Lorena, seja muito bem-vinda. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a sua simpatia, o carinho que você atendeu a gente, a disponibilidade. Muito obrigada por tudo, principalmente por estar aqui. E eu queria começar, porque a gente tem muita gente que nos ouve que não é da área do direito. Então, se você puder explicar rapidamente qual que é o contexto, ajuda para quem não entende muito bem do que a gente vai tratar. Então, uma boa tarde. Na verdade, eu queria que a senhora abordasse de uma forma, porque não é o único isso. Esse daí, para mim, faz parte de várias investidas do STF contra os advogados e ao direito de garantias fundamentais no processo penal. Sim. Então, uma boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Estou muito lisonjeada de estar aqui na presença de vocês, doutor Flávio, doutora Paula. É uma energia muito boa aqui no estúdio, no seguinte sentido: direito em ação. Não é um direito ali encapsulado, né, doutor Flávio? Assim, distante da sociedade, sempre preocupado, estou observando aqui como vocês me explicaram, a idealização desse programa, de aproximar o cidadão comum, mesmo leigo, das questões que vão acabar afetando todo mundo, toda a sociedade. Então, parabéns, estou me sentindo muito bem aqui. Nós estamos até da mesma cor, né, doutora? Combinou. Bom, eu vou tirar então o juridiquês, vim preparada para o juridiquês também, para a questão formal do direito, tem alguns advogados que nos ouvem, né, que nos assistem também, só que eu vou falar como se eu estivesse falando aqui para os meus familiares. A gente tem observado um movimento de recrudescimento da sociedade, de discursos de ódio, e isso afeta o direito, né, então tem um recrudescimento aí das penas, da forma de tratamento dos acusados, como se a gente tivesse retrocedendo no tempo as garantias que a gente conquistou com tanta luta desde a época da ditadura militar e etc e tal. Então a gente tem observado isso, como o senhor tem falado mesmo, uma questão toda assim, parecendo que fazer justiça é punir a qualquer custo. Parece que as pessoas têm essa ligação na cabeça dela, eu não entendo isso. Realmente, até o programa anterior com uma psicanalista, né, uma psicóloga talvez entenda melhor. Como se a justiça palpável, fazer justiça fosse somente punir. Né? Então, assim, punir é civilizatório, mas dentro das regras do jogo. O nosso programa aqui hoje tem uma questão, uma problemática que os advogados estão muito preocupados, os constitucionalistas também, porque assim, a pessoa julgada pelo tribunal do júri é imediatamente presa de forma automática, como se tivesse um botãozinho mesmo, né? Uma decisão judicial automática, nesse automatismo, sem analisar as circunstâncias ali da pessoa, do caso concreto. E aí, então, a gente precisa de juiz, né, doutora Paula? Pode pegar um computador, então, como está no primeiro tribunal do júri hoje, julgamento eletrônico, né? Fala júri digital, que está tendo alguns problemas, que eu vejo ali dificuldades. Meu pai, por exemplo, se ele estivesse lá para acessar, é bem complicado. E ali é muito rápida a decisão, é sim e não só. Se você erra, já condenou uma pessoa, às vezes, que você não quer tomar aquela decisão. E aí, então, daqui a pouco vai ser um juiz automático. Condenou, cadeia, sem algum questionamento. Por exemplo, se a pessoa respondeu o processo todo em liberdade, se a pessoa é primária, tem bons antecedentes, contribuiu para o processo, compareceu sempre, qual é a justificativa para a pessoa não poder aguardar o julgamento em liberdade até a última instância, já que a presunção de inocência é uma garantia constitucional. Então, assim, esse julgado foi de novembro. A gente tem um sistema no nosso sistema judicial, que é um sistema também de precedentes. Foi criado, né, desde a emenda constitucional 45, que é a questão toda da repercussão geral. E esse tema foi julgado como 1068, foi um recurso que teve de um tribunal do júri, de um crime de feminicídio, que é muito grave. Eles escolheram esse tema
realmente para dar essa questão emocional, né, dramático mesmo, triste, e aí por causa desse julgamento que a pessoa respondeu em liberdade, e aí teve toda essa repercussão, ele foi condenado, mas respondeu os recursos em liberdade. É assim que é o nosso sistema. O tribunal do júri, para todos os nossos ouvintes, ele não está ali no capítulo, ele está na Constituição Federal como na garantia constitucional do cidadão, ser julgado pelos iguais. E essa garantia está sendo, doutor Flávio, usada contra a pessoa, ao invés de alargar a possibilidade das liberdades, né? Eu acho tão bonito isso. E quando a gente perdeu isso, doutor Paulo, não sei, na nossa própria bandeira aqui de Minas é liberdade ainda que tardia. Nós somos aqui, fala o Estado das Liberdades, da luta da Inconfidência Mineira. Como é que a gente agora, em 2025, está retroagindo para a prisão? E eu não entendo esse movimento. Então, inclusive, isso deslegitima a aplicação da pena ao réu. Eu sempre falo isso aqui porque quem legitima a aplicação da pena é o esforço do advogado. Por quê? A pessoa fala assim, se teve um advogado que lutou por ele dentro do sistema constitucional, que alegou o que quis, e mesmo assim ele foi condenado, beleza, está funcionando bem. A gente pode até não concordar. Sim. Isso eu falo muito aqui, determinadas pessoas criticam. Falam que, em determinados processos específicos, que o contraditório e a ampla defesa não foram observados no Supremo, e isso é exemplo. Eu falo, gente, esse é o nosso devido processo legal. Não tem nada de diferente no que está acontecendo lá. Agora, o sistema, ele é autoritário. O que precisava era de mudar isso. Agora, ao invés de mudar para efetivar o que está disposto na Constituição, eles estão mudando para reduzir o direito de garantia fundamental. Sim, exatamente. É uma preocupação minha, todo mundo falando, agora foi divulgado que, por exemplo, os réus então não iriam comparecer no seu julgamento, sabe, doutor? Para não ter que sair de lá preso. Mas eu tenho visto um movimento diferente, doutora Paula. Assim, eu vou dar um testemunho aqui da minha experiência profissional de 18 anos. Nenhum cliente meu gosta de ficar foragido. Ficar foragido, olha, só vou dar um exemplo aqui do Bolsonaro, por exemplo. Ele pode tentar ficar foragido, etc. Não, ninguém consegue, nem ele, que tem toda uma questão toda política, de auxílio financeiro, ele consegue ficar foragido durante um tempo. Olha a Carla Zambelli, que foi fugir para fora. Eu tô falando exemplos, assim, máximos, porque os meus clientes também, para que todo mundo conhece. Os meus clientes com poucos recursos financeiros. Com a família inteira em Belo Horizonte, família inteira em Santa Luzia, por exemplo, Ribeirão das Neves, eles não têm como sair do estado. E aí, ficar foragido é uma tortura muito grande. Então, todos os meus clientes, eu fiz poucos júris até hoje com cadeira vazia, que a gente chama, que as pessoas não foram porque eles quiseram. E eu falei, você corre o risco de ser preso, hein? Não, eu vou mesmo assim. Porque eu quero ficar livre desse processo, eu não aguento mais. O processo em si, todo mundo sabe, a gente estuda isso. Já é uma punição. Então ninguém quer abeldar. Abel prazer, uma pessoa responder o processo ficar foragida. Ninguém quer isso. É o meu testemunho disso. Eu imagino que seja um inferno para a pessoa. Como é que você deita a cabeça no travesseiro à noite e dorme, sabendo que a qualquer momento pode bater alguém na sua porta e te levar. Sim. Como é que você vai construir uma família? Como é que você vai arrumar um emprego? Como é que você vai, enfim, viver se você tem essa sombra de ser encontrado? Gente, eu acho incrível como que as pessoas deturpam isso. Às vezes os acusadores, né? O Ministério Público, por exemplo, do júri, acha que é um oba-oba. Não é assim que funciona. Os meus clientes todos têm medo, respeito pela justiça, chegam lá assim, com medo de serem presos mesmo, sabem dos riscos. Nenhum advogado criminalista sério promete resultado. Se for sério, não. Ainda mais no tribunal do júri, são 7 jurados que vão julgar. Eu sempre tenho falado com eles todos os riscos, a gente calcula tudo antes de ir. Olha, a pena é tanto, a máxima é essa, o meio termo é esse, olha só uma situação boa que pode acontecer. E aí a pessoa calcula se vai comparecer ou não. O que está acontecendo hoje no estado de Minas Gerais? Os 3 tribunais do júri aqui da comarca de Belo Horizonte prendem a condenação. Né, então já está acontecendo. Quando não prende, aí tem processos antigos, por exemplo, que de novembro, né, dezembro ainda que estava decidindo se aplicar. Eu lembro que a gente falou sobre isso final do ano, né? Então de lá para cá o Belo Horizonte já começou a aprender. Sim. E aí quando não, por exemplo, processos antigos que demorou a começar esse processo de todo mundo unificar, estão indo para o tribunal e o tribunal está prendendo, julgando a apelação e já expedindo mandado de prisão. Todas as câmaras, já fiz um estudo disso, tá? O único juiz hoje que fez uma modulação ainda é o doutor Alexandre de Contagem, processos antes da alteração da repercussão geral. Né? Ele tem mantido a pessoa recorrendo em liberdade.
porque ele ainda viu que não tem uma modulação, o julgamento está pendente ainda no STF. Provavelmente baseou na questão da irretroatividade, Sim, exatamente. que é benéfica. Porque a lei tem dois aspectos. Tem um aspecto, a lei não, o julgamento, né? No tema de repercussão geral. Tem dois aspectos. O processual, que a gente sabe, né? Que não que retroage sempre, mas tem um aspecto de direito material, que vai prender a pessoa. Então, ele entendeu assim e já vai levando. A gente tem duas decisões recentes que eu tenho utilizado nos meus julgamentos também. Em São Paulo, recentemente agora, um policial foi condenado a 12 anos de regime inicial fechado. A 10ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus para ele responder o recurso em liberdade. Por quê? Processo antigo, colaborou com a justiça, viu que no caso concreto não tinha motivo para justificar uma prisão cautelar. Né? Porque se tiver, tem que prender. Exatamente. Se começar a ameaçar testemunha, sumir prova aí, vai mais. Que é a grande questão da prisão. Gente, eu tô fã, eu não reparo. A grande questão da prisão cautelar discutida hoje no Brasil o tempo inteiro é isso, né? As pessoas não estão conseguindo entender por que uma cautelar e como que ela funciona. Sim. Né? E aí, isso é importante a gente deixar claro também, porque ninguém tá aqui falando que as pessoas não podem ser presas em nenhuma hipótese, não é isso. Não é isso. As pessoas devem ser presas sim, se estiverem presentes os requisitos que a própria lei determina. Sim. Né? E assim que definir a pena, porque o mérito realmente são o conselho de sentença que julga. Uhum. Agora, a aplicação de pena, quem faz é o juiz togado. E tem recurso da quantidade de pena para o tribunal, independente de qualquer coisa. Sim. Pois é, e aí é uma outra questão também, até para quem não é da área do direito ficar mais claro, acontece muitas vezes, eu que não sou de muito tribunal de júri, já vi acontecer, a pessoa às vezes fica mais tempo presa do que a pena que depois no final ela é condenada. Sim. E isso é uma aberração, se você pensar que você vai privar a liberdade de uma pessoa durante um determinado período e que depois da condenação ela não teria que ficar presa, como é que você reverte uma situação dessa? Sim, é Né? É irreversível, né? irreversível. E aí, agora, recente, também teve uma decisão da ministra Carmen Lúcia sobre essa questão. Quem é condenado no semiaberto não vai ficar preso, principalmente no júri, né? Então, já tem essa situação. Mesmo porque tem uma recomendação do CNJ, quando a pessoa é condenada no semiaberto ou no aberto, a pessoa tem que ser intimada antes para cumprir a pena. Porque o que acontece no nosso sistema? Se você está com mandado de prisão do regime semiaberto, você já vai fechado, regime fechado, até discutir se você tinha que ficar no semiaberto. Então, assim, para evitar isso, tem a intimação. É um prejuízo na execução da pena. É interessante que, é isso que eu vou falar, eu tenho também 18 anos de profissão, mas uma única vez, doutor Flávio, na minha existência, que a pessoa saiu da cadeira no tipo que estava marcado, na execução penal, por exemplo, tinha que cumprir 1/6 da pena. Então, por exemplo, 2 anos de pena. Nunca na minha vida que a pessoa saiu no dia certo, doutora Paula. Sempre são meses depois, dias depois, só uma pessoa que foi em Santa Luzia, a doutora Arlete, que é super correta, que deu única vez, 18 anos, que a pessoa deu o dia e a pessoa saiu. Então, ou seja, tem jeito de prender automaticamente uma pessoa? Tem, mas automaticamente liberar também não tem. Aí ficam lá meses, anos, a gente sabe o processo de execução penal como é que é. Então, assim, é muito injusto. Quem dera, eu falo com os meus clientes assim, deu excesso de prazo, eles falam de excesso de prazo, né? Eu vou sair? Não é assim, não é matemático, né? Então, assim, é bem complexo. Eu acho muito injusto, porque o que eu vejo hoje em dia, se às vezes acontece uma nulidade de um quesito. Por exemplo, uma vez eu fiz um júri, doutor Flávio, que o jurado riu. Olha só. Riu. O chorar eu já tinha visto, porque é muito dramática, né? Chorar é muito comum. E o choro é inevitável, né? Inevitável. Você ainda consegue compreender um pouco. Agora o riso. É agressivo. E aí, pra mim, gerou ali uma contaminação do conselho de sentença que tinha que ser dissolvido. O juiz não dissolveu. Tá? Mas, no final das contas, ele acabou sendo absolvido. Mas se tivesse sido condenado, tinha uma nulidade ali que eu poderia arguir até Brasília e a pessoa ia permanecer presa por um jurado que estava totalmente corrompido, julgando. Então, assim, cada caso é um caso. O juiz tem que saber avaliar ali o que aconteceu, né? E só para as pessoas que não estão acostumadas com o júri, o mesmo conselho de sentença, os mesmos jurados são sorteados durante um mês inteiro. Então, a proximidade que acontece entre os promotores e os jurados é muito maior do que o que acontece com os advogados. Isso faz com que os jurados estejam mais sensíveis aos argumentos dos promotores. Sim. Colocar assim de uma forma bem com o ouvidinho mais aberto, né? Assim, mas já tá ali uma familiaridade com a pessoa, que é natural. A gente cria vínculos, né, doutor? Olha como é que tá agradável aqui. A gente consegue ouvir melhor as pessoas que a gente já tem uma afinidade. Então, os jurados, eles são escolhidos para o mês inteiro, como o senhor disse. E às vezes é o mesmo promotor, em cidades do interior principalmente.
E aí há ali uma comunicação melhor. E eu, por exemplo, quando eu vou fazer um júri, eu faço 2 júris por mês, no máximo, às vezes com mesmos jurados. Então eu não tenho essa mesma acessibilidade. Né? Então, às vezes, eu acho que a gente chega em desvantagem em todos os aspectos, né? A gente não tem a proximidade que tem com o juiz, a gente não tem a proximidade que, né, o promotor tem com os jurados, não tem a proximidade que tem com os servidores, enfim, a gente chega já em desvantagem. Com o cliente também em desvantagem, né? Então você tem que lidar contra todo um sistema que está ali para punir, está ali para condenar. E um sistema formado para punir. Olha o que acontece. Na fase inicial, você não participa efetivamente do inquérito. Aí vai para o juiz, você tem limitação do seu número de testemunho. E se você pede para investigar uma tese alternativa, o juiz fala que já está superado, que o Ministério Público enxergou ali a possibilidade e ainda julgam, falando que indúbio pró societar, né, e mandam para júri. E o júri você não tem a chance de produzir prova, que até você não tem que provar a sua inocência, o Ministério Público que teria que provar. Sim. Mas o que acontece? Eles muitas vezes embarcam na história que foi construída pelo Ministério Público e não estão nem aí para as provas. E aí você entra em desvantagem. Sim. E assim, deixa quem está nos ouvindo tranquilos, que não existe milagre no processo penal. Então assim, tem muito imaginário popular, muita lenda urbana, eu quero dizer isso, de defesas fantásticas que vai salvar a pessoa totalmente culpada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, foi noticiado agora um feminicídio, foi filmado ele saindo do mato, já tinha matado a companheira com um pedaço de espelho, e ele sai. Se os senhores viram isso na mídia. Como que um advogado vai atuar ali? A defesa está muito restrita, fiquem tranquilos, ele vai ser condenado. Né? Então assim, que a justiça não funciona, eu vejo os comentários lá, falo, não é assim, nenhum feminicida hoje no Estado de Minas Gerais, raros estão respondendo processo de liberdade por causa de alguma peculiaridade. Todos que eu fiz a defesa, ou eu sou uma péssima advogada, ou eu tô falando, não, que todos os seus clientes tomar cadeia. Não, o cara já entra condenado, é complicado demais. Então, assim, a sociedade tem que verificar. E aí o feminicídio, a questão da pena, se pena grande adiantasse, hoje em dia começa com 20 anos o feminicídio. E a gente sabe que é um crime tão específico que não é a pena que vai segurar esse tipo de crime. Não. Então, assim, prisão vai funcionar? É uma ilusão. É uma coisa tão temporária que eu acho tão infantil, doutor, assim, parece coisa de criança. Prendeu, salvou. Mas eu não posso falar que é coisa de criança também, não, porque esse final de semana eu fiz um flagrante semana passada e meu sobrinho não entende muito bem. Meu filho já entende, tem 9 anos, já entende, cadê, como é que funciona. O meu sobrinho é menor e aí eu correndo domingo dentro de casa, porque eu estava com a minha família, para poder fazer esse flagrante. E aí minha mãe falou com isso, sua tia vai ali, porque a pessoa foi presa, vai lá ajudar. E meu sobrinho veio pequenininho e falou assim, tchau, viu, Loló, que ele me chama, tchau, viu, Loló, tomara que ele seja solto. Achei bonitinho, porque assim, a gente torcer para o mal da pessoa. Mas é porque ele tá torcendo por você. Eu entendi que ele tava torcendo por você. E assim, sem desejar o mal também, né? Aquelas questões todas, eu não entendo isso, essa questão toda de punição. Onde que a gente chegou nisso na história da humanidade, sem entender primeiro o que aconteceu? Aqui, todas as vezes que eu defendo algum direito constitucional de alguma pessoa presa, eu passo pelo menos uma semana sendo enxovalhada nas redes sociais. Porque eles me mandam levar o preço para casa, eles mandam eu pegar o preço para criar, eles mandam eu pegar para mim, entendeu? Sim. E aí falta a humanidade, eu percebo isso demais, que eu falo, gente, as pessoas têm que refletir que qualquer um de nós está sujeito a cometer um crime, principalmente um homicídio. Passional. Porque tem alguns crimes que a gente repudia, se falar, eu jamais faria tal coisa. Mas matar alguém, você pode matar de várias formas, às vezes. Sim, e deixar a pessoa viva, né? Matar a pessoa em vida, né? Pois é. Eu acho assim, todo mundo que fala não tem conhecimento de causa aí mesmo, infelizmente. Porque quem for num presídio não fica incólume, não sai de lá bem. Não sai da mesma forma que não. Não. Eu mesma, assim, muito tempo lidando com isso, outro dia eu tive que atender uns presos, que a gente fala na capa, né? Que é na porta da cela. Tinha muito tempo que eu não entrava dentro do presídio para atender assim. Eu acho que desde a faculdade... Isso da época deu formando, que tinha o depósito de preso da Lagoinha, furto de roubos ali. Chegava na capa, da gente, acho que você não pegou essa época lá
na Furtos, era no Na subsolo. Furtos eu não peguei, foi lá na São E a gente conversava era naquela portinha. E aí, Mas era muito recentemente, eu tive essa mesma experiência. Nossa, assim, ó, fui convidada pra conversar com um, aí veio um pra cá, porque está na cela, assim, conversando com ele, os outros ouvindo aqueles olhinhos, assim, curiosos. E assim, na hora que eu saí, eu chorei. Claro. O cheiro, o ambiente, a situação degradante, não sei quantas pessoas dentro da cela. Então, assim, a pessoa que julga, porque não estava rezando, igual algumas pessoas falam, não sei o quê. Mas quando vê, por isso que os presídios eles colocam um lugar distante mesmo, para as pessoas não terem um contato. Porque se tiverem, olha só, aquela defesa fantástica do Sobral Pinto, que fala assim, que nem cachorro era um hábil, comparando, né? Essa defesa clássica. Hoje em dia tem mais comoção de um cachorro preso sozinho dentro de uma cela, de um lugar, jogado lá, do que com preso. É 20 homens dentro de uma sala desse Que é tamanho isso? de 20 Gente, metros que é quadrados. isso? Eu fico chocada com isso, porque eu chego ali no Ceflan, a cela você não consegue entrar de tanto cheiro. E aí, se tivesse um cachorro lá, vocês podem ter certeza que é a Luísa Mel, todo mundo lá na porta do Ceflan. Mas é ser humano, como que a gente perdeu essa sensibilidade? Eu não, eu, graças a Deus, que enquanto eu tiver essa sensibilidade, eu vou ser advogada criminalista, porque eu chego lá, doutora, eu passo mal. Eu saio de lá assim, mal. Então, eu não sei onde que a gente chegou, né? Mas essa desumanização de quem praticou qualquer ilícito, ela vem do sistema arcaico que a gente tem mesmo, que antes era bandido bom, bandido morto. E o que acontece? Os próprios órgãos fazem a desumanização do preso. Por exemplo, há determinadas condutas na execução da pena que são completamente contra a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, você não poder transitar com a cabeça erguida. Sim, Isso humilhante. Isso é muito humilhante. Minha. Esse cara que foi preso agora, que matou o Gari, que não é do sistema, ele pode ter feito um crime grave, mas reclamando do procedimento e da forma que os policiais penais se referiam a ele, agredindo, como se porque trabalham junto, eles teriam que agredir. Quem agride a liberdade do preso é a justiça, que tem o poder estatal. O guarda penal, a polícia militar ou a polícia civil, eles fazem de acordo com o procedimento que está na lei, que tem que guardar o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana também. Mas o inverso também acontece, que é uma coisa que é uma briga nossa eterna, e eu acho que a gente vai morrer falando isso. As pessoas gostam de ver o preso sendo subjugado, e por outro lado, quando veem o preso sendo tratado com dignidade, também não gostam de ver aquilo, não. Então, por exemplo, a prisão do René, não sei se você acompanhou, foi uma indignação absurda porque ele não tinha sido algemado no primeiro momento. E não adianta a gente explicar, a gente fala, gente, ele não foi algemado porque ele não ofereceu resistência nenhuma, não precisa. A pessoa tá indo, pra que você vai algemar? Pra constranger, pra... mas ele podia, mas não fez. Algema é uma questão medieval, né? No pé, na mão, parece um tráfico negreiro também, né? A gente vê uma cena... E que eu falo que é minha luta eterna, que eu falo que quando a pessoa tá no sistema, ela perde a liberdade. Mas ela não tem que perder nenhum outro direito. E aí eles querem que ela perca a dignidade, que ela perca a hombridade, o caráter, que ela deixe de ser um ser humano, que ela depois ainda retorne para a sociedade boa pessoa. Boa pessoa. Como? E aí tem que voltar boa pessoa e ser inserido no mercado de trabalho, não sei como, e trabalhar e produzir e virar... Uma hipocrisia, né, gente? E essa desconstrução vai para o júri também. Que não raro o preso vai todo amarrado, com as vestimentas do sistema que fala assim, aquele dali que é o culpado. E vai enfrentar o júri daquele jeito. Sim, a gente pede, hoje em dia já, né, a autorização, mas antigamente era mais difícil. Hoje em dia a gente nem precisa justificar muito, porque já tem essa questão toda da semiótica, do simbolismo daquele uniforme. Até mesmo o simbolismo da localização das partes no júri, né? Já tem ações contra isso, porque tá lá o juiz do lado do Ministério Público. E o juiz lá em cima,
né? E aí um dia eu fiz um teste com isso, eu tô falando que eu tenho essa mania de tentar entender de uma forma infantil pra ver o que tá acontecendo. Levei meu filho no tribunal do júri, mas era uma coisa simples, você pedir absolvição, porque ele também não vai ficar ouvindo crime de homicídio, que é júri, todo mundo não sabe, né? Vou explicar, é só crimes dolosos contra a vida. Então, coisas muito graves. Ninguém vai chegar no júri e uma coisa vai ser legal. Eu falo com os jurados, não vai ser uma coisa legal. Sempre vai ser. E aí eu sentei com meu filho e perguntei, quem que é aquele dali? Aquele tava lá em cima, era o juiz, né? Ele falou, o presidente. Eu falei, e quem tá do lado dele? Outro presidente. Olha só. Ministério Público. E o coitado advogado. Tem argumento de autoridade. Exatamente, para uma criança e também para todas as pessoas ali que não compreendem o sistema judicial, né? Então, assim, eu acho bem... A gente tem que fazer essas reflexões. Eu não entendo muito bem, eu tô querendo fazer esforço com os estudantes de direito. Eu já tenho uma geração nossa aí perdida, né, doutora? Que tá bem precária. Né, nossa área, principalmente advogados. Vamos colocar, fazer uma meia-culpa aqui. Porque tem advogados que eu não entendo. Advogados com postura autoritária, advogados que querem retorno da ditadura militar. Pois isso não cabe na minha cabeça também. Enfim, Nós batalhamos tanto no contraditório para a defesa, para os direitos e garantias fundamentais. Até hoje a gente não conseguiu implementar de forma ampla todas. Por exemplo, outro dia a Paula fez um júri que o juiz indeferiu as testemunhas no plenário. Aí nós falamos, gente, o juiz não tem que deferir ou indeferir, não. O juiz togado, ele só vai botar a pena. Sim. A gente tem que ir no juiz do conselho de sentença. Mas, gente... Aí, nossa, não adianta. E eu falo que a gente fica igual Dom Quixote, né? Lutando contra os moinhos de vento, idealizando um mundo que só fica no campo das ideias, que é aqui no mundo real mesmo. A gente não consegue aplicar as coisas que deveriam ser aplicadas, a gente não consegue aplicar a Constituição, não consegue, enfim. Mas também, aí é da época mais, né? Doutor Paulo, talvez, a luta pelo direito, o Rudolf von Ehrenberg, né? Falando assim, também direito, né, doutor Paulo? Ninguém chega pra você e fala assim, tamo direitinho aqui, não. É sempre uma luta mesmo. Eu já entendi isso. Já entendi isso, sabe? Eu tenho hora que eu me desanimo, assim, eu fico triste. Porque é muito grave. Outro dia eu fiz a defesa de uma pessoa que estava num surto psicótico e era uma transgênero dentro do Sereste da Gameleira e eu com medo de morrer, porque 21 mortes esse ano só no Martinho Drummond. E aí tem gente que vai daqui do Brasil lá pra Alemanha, pra Auschwitz, pra campo de concentração fora e chora lá. Mas quando tem um aqui a 20 quilômetros de distância nossa, que é Martinho Drummond hoje. Né? Os presos lá com surto por causa de droga, a droga K não sei o que mata rapidamente. Morrendo, né? As pessoas morrendo. E eu com esse cliente meu assim, e ele era um preso federal, tava numa situação complicada, ele teve um surto e uma ameaça de bomba no aeroporto de Confins. E aí, ele ainda agrediu um policial federal e foi preso. O delegado não quis fixar a fiança, porque falou que foi grave, mas ele tava no pleno surto mesmo psicótico. E aí foi pro Sereste Gameleira e eu com aquele medo dele morrer. Uma pessoa surtada dentro do Sereste, a chance dele morrer ou matar é gigante. Exatamente. Eu não tinha tido ainda essa experiência. A pessoa em pleno surto ser presa como uma pessoa comum, né? Uma pessoa normal. E aí foi pra lá, aí eu fui correndo lá, era domingo, pra ele pelo menos separar de cela. Aí ele falou que ia ficar na cela separada de transgênero, que tem lá no Sereste Gameleira. Eu também não sabia, mas tem. E aí, na audiência de custódia da Justiça Federal, o juiz com pouca sensibilidade, porque essas coisas aparecem pouco pra eles lá, esses surtos, né? Ele aparecendo na câmera, transtornado, e o policial falando, olha, eu tive que tirar ele da cela, porque ele falou ainda que matou uma criança e preso não aceita isso, porque tava em surto. E aí o juiz não sabia mesmo o que fazer, aí determinou a soltura, mas para levá-lo por serção e tudo mais. Também o direito não dá conta da complexidade da vida. E hoje em dia o que é errado tudo é judicialização. Qualquer coisa que acontece, ninguém consegue discutir mais as coisas e resolver entre eles. Tudo é juiz para resolver. E aí vem essa situação toda, vem uma determinação às vezes totalmente injusta, arbitrária, porque era mais fácil uma solução ali dialética, né? Questões de família que a gente estava também conversando. E aí o direito penal vem para suprir coisas psiquiátricas, questões psiquiátricas, entrando na pessoa dessa forma. Né? Então foi bem triste. Eu acho... E a gente não tem a saída da cura, não tem a saída do tratamento, o sistema não dá conta de absorver. E aí as pessoas comentaram na internet aqueles absurdos, que tem que matar, que tem que matar a casa. Gente, vamos fazer um mínimo de reflexão. Ele não fala que... porque a pessoa não pensa que podia ser o filho dela, o irmão dela, o marido mas dela, quando muda de figura. Aí, e eu falo isso, eu confronto muitas pessoas. Eu falo muito, eu queria ver se fosse seu filho. Aí ele dá aquele baque e fala, nossa, a Paula é grossa. Tá, tudo bem, mas
Mas aí vamos pro lado da religião. Não falam lá 60, outro dia eu vi um podcast, até com perfilamento dos jurados, de forma religiosa, né? Qual é a religião? 70% é cristã. Que religião que é esta que está ensinando isso? O ódio. Assim, coitado de Cristo, né? O ódio, Jesus Cristo. a intolerância. Só pregou o amor, coitado. E aí fica... Onde que é? Falando assim, qual que é? Assim, eu não entendi, eu não entendo. Me dá um buga nessa minha cabeça. A pessoa às vezes é tão religiosa, a pessoa boa. Aí lá na internet, um comentário assim, eu até fico assim, meu Deus, como assim? Né? Então, assim, eu não sei que tipo de... O que está acontecendo? É uma revolta muito grande, um sentimento de impunidade muito grande, mas não é assim que faz justiça. A gente sabe que a justiça é outro patamar, é um valor preciosíssimo que a gente tem que cuidar dele e é dar o que é de cada pessoa o que é seu, nada mais, nada menos. Então, assim, quando o advogado vai, a gente não está lidando ali com impunidade, igual o Ministério Público, a advogado fazendo a tese de defesa no júri, que a pessoa fica impune? Não. Por quê? Só quando condena que é justo, que fez justiça? Não é assim não, se não tem provas. E a condenação não necessariamente também vai ser uma condenação abusiva, exagerada. Você pode buscar uma condenação justa. Sim. Às vezes você quer absolver seu cliente, mas às vezes você quer que ele tenha uma condenação mínima, de uma pena que seja pertinente ao que ele fez. Esse é um ponto que eu critico muito o Ministério Público enquanto órgão de justiça. Por quê? Cabe ao Ministério Público a lealdade processual e busca da verdade. Isso é obrigação dele. A gente está vendo que o Ministério Público tem criado versões junto com determinados órgãos como o GAECO e tal, que na hora que você vai ver não se sustenta, não tem provas. E os juízes mandam aquilo para plenário, o julgador não sabe o que é prova. Sim. E vai na conversa. Às vezes não tem conexão determinadas atividades com a conclusão que o Ministério Público tomou, mas utiliza da falácia da autoridade, eu sou o Ministério Público, e emplaca. Isso não é função do Ministério Público, condenar inocente. Eu não tenho muito experiência de júri, não, mas a gente tem muito crime de improbidade. E a gente vê o Ministério Público pega tudo de indício que ele tiver, mais ou menos, e faz um bololô e joga um negócio sem o menor critério, sem o menor cuidado. E aquilo é o que a gente estava falando antes. Você estar vivendo um processo criminal é uma coisa muito pesada na sua vida. Eu tenho uma amiga que fala que é igual você ter um punhal pendurado aqui na cabeça. A qualquer momento esse punhal pode soltar e te furar. E aí, você viver aquele processo, às vezes você fica 5, 10 anos vivendo um processo administrativo de improbidade para você ser absolvido lá na frente, mas a sua vida já acabou durante aquele período. E o Ministério Público não tem, e eu falo isso com propriedade, não tem o cuidado de verificar antes de fazer as acusações. Não tem. Pega as coisas aleatoriamente, cria uma tese maluca e enfia aquilo no seu civil. Nos Estados Unidos, eles podem ter essa capacidade de ser processados, né, criminalmente e civilmente, com indenizações, quando eles fazem as acusações vãs, né? É verdade. Porque até agora, recentemente, o procurador lá da Lava Jato, esqueci o nome dele, ele foi condenado também ali por alguma gravação do PowerPoint, do convívio. Nossa, que vergonha daquele processo, né? E ainda os tribunais passam pano, por quê? Às vezes o cara é preso indevidamente, ele vai pegar uma indenização no tribunal, o tribunal fala que não, que é mero desgosto, que o Estado tem direito de prender, que foi prendido porque observava as condições da prisão cautelar, então ele tem que se resignar com aquilo. Fode a vida da pessoa toda, esquece da responsabilidade objetiva que tem na Constituição e eu sei que se vire com o seu prejuízo. Tá entendendo? É isso que hoje está. Prejuízo processual criminal, não é prejuízo, abriu minha rua aqui e fiquei sem meu comércio funcionar. O cara tá tranquilo, às vezes não é culpado, é retirado do convívio social, preso e depois não consegue uma indenização. Exatamente. O Tribunal de Minas tem vários julgamentos nesse sentido, você tem que suportar o ano de ser preso indevidamente. Não é, gente? Que isso? Não, tem muito. Eles não realmente... indenização eu nunca vi. Tá? Já vi, por acaso, assim, 2 anos preso indevidamente, quando a pessoa é absolvida com aquele inciso lá,
Não foi a pessoa, o artigo 386, inciso 2º, que fala não foi a pessoa. Agora, quando é insuficiência de provas, não dá. Eu tenho ações que eu propus aqui de prisão por insuficiência de prova, foi totalmente procedente. Eu acho que eles têm medo de abrir. Eu vi uma na vida. Mas tá na Constituição, responsabilidade que foi um objetiva. senhorzinho que era porteiro de um prédio, não sei se você lembra disso. Ele era porteiro de um prédio, foi confundido com estuprador, ficou não sei quantos anos preso. Foi o único que eu vi na vida que foi indenizado. É aquele do Sion? Não, é o do Sion. Nossa, foi o único. Triste Foram demais anos, aquele caso. ele ficou anos preso. Assim, abrindo só agora um outro âmbito, que às vezes nós somos julgados como se a gente não reconhecesse os direitos das vítimas, né, doutor? Como se a gente fosse insensível com o direito das vítimas. Esse caso mesmo que autorizou da repercussão geral foi um caso de feminicídio, que aí a pessoa tinha matado uma mulher e ela saiu pela porta da frente. Os familiares da vítima, vendo a pessoa sendo julgada pelo júri, considerada culpada, e a pessoa saindo pela porta da frente do fórum. Isso aí, eu não sou insensível a isso, não. Tá? Eu tenho feito assistências à acusação. Semana passada eu fiz um júri assim, muito complicado em Ribeirão das Neves, que 3 pessoas de uma mesma família foram mortas, e aí os familiares estavam lá clamando por justiça. Já fiz júris muito próximos de familiares com as blusas pedindo justiça. Eu não sou insensível. Se vocês não sabem, dá pra fazer muito bem a defesa criminal e ser muito sensível com a dor da vítima também. Uma coisa nunca excluiu a outra. Inclusive, eu até chego em casa, às vezes eu choro com a memória da própria vítima. Não sou insensível, não. O pior é que às vezes o meu cliente matou mesmo, né? Mas eu consigo separar isso tranquilamente. A pessoa tem que ter uma defesa e a dor do outro eu considero também. Não sou totalmente alheia não, viu, doutor? Eu sou, inclusive, muito sensível com a dor da vítima. E aí, o que acontece? É só mesmo uma questão de explicação. Talvez um envolvimento maior do Ministério Público, de chamar essas pessoas. Eu mesmo faço essa função quando eu sou assistente de acusação. Olha, ele foi condenado, ele está saindo daqui, mas não quer dizer que vai dar nada pra ele, não. Ele já foi condenado. Ele tem direito a um recurso que vai ter a mínima chance de dar certo. Daqui a uns 8 meses, vai julgar o recurso de apelação e ele vai ser preso. Qual que é a dificuldade? Assim, eu entendo a vítima, mas, né? Eu concordo com você. E acho que, mais uma vez, é o quê? O Ministério Público não dando a satisfação do seu trabalho à sociedade. Porque eu acho que é o seguinte, e sempre falei isso, se tem o aparato policial, se tem o aparato de investigação, tem o Ministério Público, tem o juiz, que todos corroboram pela vítima, estão lá para garantir os direitos da vítima na sociedade. E você tem um advogado que está lá para legitimar a aplicação da pena e para garantir o devido processo legal para o cliente dele. E o cara ganha, é porque nenhum desses trabalhou direito. Tá entendendo? Porque ou não era para ter ido a júri, ou então foi num caso que foi mal articulado pelo aparato estatal. Tá entendendo? Então, e o pior, nós temos um sistema criminal que não dá satisfação para a vítima. Nenhuma. Então dá a sensação de impunidade. E eles não se preocupam com isso, não. Quem dá satisfação para a vítima é a Defensoria Pública, muitas das vezes, que vai como assistente, se for o caso e tal. Só. Porque se vai atrás do juiz, o juiz não recebe. Se vai no Ministério Público, ele só vê se vai ser testemunha ou não, e se não servir para ser testemunha, não está nem aí. Enfim, o sistema... Deixa eu só interromper vocês rapidinho. Arthur Zanon está te mandando os parabéns. Luciana, Dilma, Eliana e a Rose, Maria Rosane mandou. Eu lembro, doutora Paula, o rapaz que foi confundido. Foi muito triste esse caso mesmo. Na verdade, foi o porteiro. Eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos, eu não lembrava. Eu lembro que eu lembrava disso, que era uma pessoa que era o porteiro e aí prendeu. Obrigada. Beijo pra você, viu? Ela é uma gracinha. 18 anos preso. Sim, muito tempo preso. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele e ele foi indenizado. É o único caso que eu conheço de verdade. Sim. Esse caso que eu te falei que eu entrei com a ação de indenização foi uma moça que, uma gracinha, menina, inicinho da vida, novinha, puseram... Era menor de idade. Ela era menor na época, verdade. Puseram o celular. Teve um crime. E o crime, a polícia apurou que teria sido dada uma ordem de um determinado celular. E o celular tinha sido colocado em nome dela, ela nem sabia. Nossa. E ela foi presa. Nossa. E aí a gente entrou com uma ação
de indenização e a gente perdeu. E aí, como é que você explica isso pra pessoa? Eu não tenho culpa, a culpa é, sei lá, da operadora de telefonia, não importa. O fato é que ela foi presa indevidamente, depois foi reconhecida, ela foi solta e tal. E o júri, as pessoas que tinham conexão com ela foram absolvidos, todos absolvidos no júri. Teve isso também, um detalhe. E aí... O que eu observo lá nos meus processos, às vezes desses casos que tem muita repercussão, eu fiz uma assistência à acusação de feminicídio que o autor matou a vítima, colocou fogo, caso Brenda, e abandonou o corpo lá próximo de Sabará. E aí, o que eu observo, os policiais, eles dão uma afrouxada quando eles já sabem que é a pessoa. Assim, não, então a doutora Paula é ela que cometeu o crime, então é ela mesmo, ela tem motivo que liga, ela tem tudo. Dá uma afrouxada na investigação. Ele já sabe, mas tá tão óbvio que é você, pode até ser você mesmo, mas tá tão óbvio que eles dão uma afrouxada na prova. Precisa procurar mais, né? E aí, na hora que vai pra condenar uma pessoa, não é um achismo, não é um juiz de probabilidade. Olha como a probabilidade é grande de ser doutora Paula. Tem que ter prova. Depois que eu fiz esse júri, que tava na cara que era ele mesmo, e eles deram uma afrouxada, porque esse autor desse crime, ele calculou bem o modus operandi dele, com filmagem onde ele tá, pra ele falar que ele tava em outro local, aquelas coisas todas, né? E aí, eu falei com os policiais, falei, eu tenho certeza que é ele, vocês afrouxaram. Porque aí a defesa teve um motivo pra falar. Por que vocês não pegaram a R do celular? Por que vocês não fizeram isso? Porque eu entendi vocês, que não tava na cara. Mas na hora que vai condenar uma pessoa, tem que ter provas. Não é juízo. Se você faz um olhar de fora, né? Você, enquanto advogada dele, pra você aquilo tava ótimo. Não, eu fui assistente de acusação. Pois é. Aí eu falei pra ele, eu falei pra acusar. Então era disso que eu ia falar. Você vê um trabalho da polícia, com todo respeito, porco, você vai absolver um cara que cometeu um crime de homicídio. Sim. Por quê? Porque foram poucos. A Paula mesmo pegou um caso, que ela virou pro cara e falou assim, aqui, você não tem testemunha nenhuma, você só tem testemunha que que você elencou que tem medo do pessoal e tal, então você não identificou. Aí eu quero saber... O cara era o delegado. Quero saber uma coisa. Era o delegado. Você colheu compromisso da verdade com essas pessoas que você entrevistou? Aí o cara demorou para responder. Aí o Paulo falou, foi ou não? Ela falou, não. Falou, então, você tem um processo aqui baseado só em fofoca. E aí... Como é que condena a pessoa baseada em fofoca? É muito difícil, não tem jeito. Eu fiz um júri agora, quarta-feira, doutor, que meu cliente estava como mandante de um crime, mandou uma pessoa matar. Que eles não sabiam nem quem que era, quem tinha matado efetivamente. Falei, peraí, olha, quer dizer que vocês não descobriram quem foi que matou, mas estão falando que foi meu cliente que mandou? Mas quem foi que matou? Porque pra saber se ele mandou, tem que saber quem foi que matou, né não? Aí eu falei com os policiais, eles sim, teve essa falha mesmo, era um processo mais antigo. É bom reconhecer também as falhas pra gente poder evoluir. Todos nós somos passíveis de erros. Não vamos ser arrogantes a esse ponto e tudo mais. Mas também inventar uma coisa para incriminar uma pessoa, aí para mim já tá muito distante. Pois mas uma coisa é você errar, outra coisa é você ter certeza, e você é técnico, saber que tá faltando o zelo de ligação e mandar aquilo para plenário, tanto o juiz quanto o promotor. Porque você sabe que o aparato estatal tá todo ali para condenar. Então, se condenar, para mim tá bom. Entendeu? Isso não é justiça também, não, gente. Você condenar pessoas sem prova, sem um lastro, com todo o aparato que você tem, é temerário no Brasil. Isso daí não é justiça. Isso daí é o que estão falando aí, que está acontecendo em vários locais. Não é só aqui. A justiça trabalha nesse modus operandi. O promotor fala, não, vamos tocar porque eu confio nos meus jurados. Sim, confia nos seus jurados? E eles são seus desde quando? Mas se eu falar... Se como advogado eu falar que os jurados são meus, eles vão fazer uma investigação. Eu só estou comprando, então E a mágica toda do júri seria exatamente você ser julgado por pessoas do povo que poderiam ser... se sensibilizar com aquela situação e não estarem maculados com toda a estrutura do judiciário, e aí você esbarra com uma situação dessa, é como se tivesse tudo caído por terra. Eu tenho muita esperança, sabe, doutora? Na minha prática, que eu tenho observado, eu me inscrevi para ser jurada uma vez aqui
a comarca de Belo Horizonte. Toda vez que eu era sorteada, os promotores me conhecem, me pensavam, né? Claro, né? Mas eu queria vivenciar aquela questão toda, porque nem quando eu era estagiária eu me inscrevi para Assembleia, mas eu não consegui vivenciar essa prática. Mas o que eu tenho observado, a gente sabe de tudo isso, a questão da mídia, a gente fica com medo de influenciar no julgamento e tudo mais. Só que eu tenho observado uma qualidade muito grande do julgamento deles, uma preocupação muito grande deles, sabe? Você acha que há um envolvimento? Acho sim que tem. Eu vejo quando eu vou cumprimentá-los depois, no final, a mão gelada por ter tomado uma decisão, aquela angústia. Alguns jurados vinham depois me falar assim, doutora, a gente teve que absolver, mas como é que faz agora que a família da vítima está aqui perto da gente? Eu falei, mas vocês têm que observar aqui a justiça. Nós não somos policial aqui fazer justiça, né, para os outros, não. A consciência mesmo, a travesseiro seus, a íntima convicção sua está em jogo aqui. Mas aí é um trabalho do advogado de lembrá-los que eles não são policiais. Quando o promotor fala assim, o que a sociedade de Belo Horizonte vai achar se vocês jurarem absolver essa pessoa? Olha que responsabilidade. Mas na verdade é o seguinte, quando você está passando fome lá na sua casa, uma conta vencida, vem um promotor te dar um auxílio, vem alguém. Não, é você sozinho. Está preocupado. A sociedade está preocupada. Então eu dou esse choque também para ver. Eu já assisti um júri do doutor Cristiano lá de Montes Claros, que ele veio aqui em Garapé fazer, que ganhou. O promotor sapateou. Literalmente, e ainda falou com os jurados, eu não esperava isso de vocês, olha, não. Isso arrogância. Porque absolveram o cara. Então, há uma proximidade e há uma pendência, uma distorção a favor do Ministério Público. Tá entendendo? Pelo argumento da autoridade. Tudo bem, isso não sei se é legítimo ou não, mas isso acaba acontecendo principalmente em comarcas pequenas. Sim. E aí, esse cara que tinha que ter mais responsabilidade para falar assim, não vou levar a plenário determinadas situações que eu tenho dúvida. Porque ele sabe, ele é técnico, não tem prova aqui. Mas ele simplesmente fala assim, se tem um relatório policial falando que foi o fulano que fez, eu vou mandar para o plenário e é muito difícil você não se derrubar a sentença de pronúncia. Sim. Porque os juízes também estão viciados no indúbio próximo societário, que é o quê? Indúbio contra o réu. Sim. E aí, gente, não é isso que a Constituição Federal faz. Isso daí é uma interpretação de antes da Constituição em 88, que até hoje o Supremo Tribunal Federal não teve a íntegra de combater isso e falar, tem que adequar esse texto à Constituição de 88. Doutora Lorena, eu vi que Davi já está sinalizando para a gente ali. Uma última questão. Foi decidido, então, que a prisão após o plenário do júri já deve ser realizada e a gente já sabe que está acontecendo. Sim. Eu nem sabia, me surpreendeu. Eu imaginei que ainda fosse uma coisa que fosse ser processada. E aí a minha dúvida é a seguinte, você acha que a luta está perdida ou a gente ainda tem como... A luta nunca vai estar perdida, né? O advogado que achar isso, a questão, qual que é a qualidade do advogado maior? É a indignação. A partir do momento que a gente aceitar as coisas, aí vamos ser dermatologistas, vamos ser outra coisa na vida, né? Então, assim, a luta não está perdida, já estão surgindo decisões no país. A própria Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, proferiu essa decisão, um recurso extraordinário, modulando quando é regime semiaberto, que não vai prender imediatamente, tá vendo? A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo também é a 10ª Câmara. Recentemente, na semana passada, eu nunca tinha visto isso, mas o Ministério Público, depois do recurso de apelação pediu para prender, ao invés de eles prenderem imediatamente, abriram vista para mim dos embargos de declaração, né? Então, assim, eles nunca tinham feito isso. Então, eu tô sentindo que aos pouquinhos é água mole e pedra dura. Nós então vamos a gente ficar em cima mesmo. Cima mesmo, com o que a gente se predispõe a fazer estudo, dedicação, boa vontade e esperança. Tem hora que pareceu aqui no nosso conversa que a gente estava meio... Né, mas é porque eu acho que a gente vai ficando amargurado, né? Sim, mas a gente não pode. Não. Porque é o que o Flávio fala demais, né? O advogado é indispensável à administração da justiça, sim. Ponto. O tempo inteiro. Sim. Porque realmente não haverá justiça se nós aceitarmos e nós... nos entregarmos. Se a gente não lutar, realmente as pessoas... Não sei que vamos ser... E aí daqui 20 anos, em vez de ter nossos filhos com 18 anos de tribunal de júri, vai ter um monte de botãozinho para apertar condenado, não condenado. Exatamente. E completando o que você falou, é o seguinte, quem legitima a atuação do judiciário são os advogados. Essa movimentação contra as prerrogativas e os advogados
enfraquece é o próprio judiciário, Sim. não é o advogado, não. Porque nós, advogados, estamos acostumados a levar porrada. Juiz promotor não está. Entendeu? Então, lembrem-se disso. Vocês ficam batendo na gente, advogados, uma hora volta contra você. E você não está preparado para tomar porrada igual advogado. Nós somos treinados para isso. Sim, nós somos um anteparo mesmo ali do Estado contra a pessoa. A gente fala que é a última fronteira ali, ó. Exatamente. Não venham, que aqui tem uma pessoa que fala por ele. Né? A pessoa não tem voz, está atrás da gente, ela não é ouvida, a pessoa por uma classe social, gênero, cor, tudo isso atrapalha o lugar de fala dela e nós estamos ali como anteparo. Né? Luciana Valente está falando aqui. Luciana Valente é uma amiga querida nossa, também advogada. Não sei se já teve o prazer de conhecer. O risco de uma injustiça acontecer aumenta, né? Aumenta. Eu lembrei, terça-feira nós participamos de um evento que chamou Jornalismo e Poder, que foi um evento maravilhoso realizado por um amigo nosso, chamado Paulo Passos, e um dos advogados, um dos jornalistas, ele é jornalista, trabalha só com essa parte de criminal e acompanhamento. Ele falou o seguinte, que ele tem a tranquilidade de saber que quando ele está num ambiente onde acabou de acontecer um crime, injustiças não acontecerão. No sentido de que a polícia não vai bater na pessoa, que a polícia não vai maltratar. E eu lembrei muito, eu falei, gente, é o jornalista e é o advogado. Sim. Porque na hora que a gente chega... Muda a situação. Eu acho que é para isso que nós viemos, sim, né? Sim. É muito difícil, tem a questão pessoal nossa, mas assim, quando a gente está investido na nossa profissão, as prerrogativas, igual o senhor disse, não é um mero direito a gente utilizar a bel prazer, não é. É em prol do outro ali, que está numa situação de total vulnerabilidade. Exatamente. É muito bonito isso, né? Eu acho que é uma missão meio constitucional e até espiritual. Porque a gente faz uma doação muito grande, o medo que a gente tem também de sofrer as injustiças e tudo mais. A gente esquece isso nesse minuto, não é, doutor? Não, a gente fala não, aqui não. Eu já falo assim, não, aqui não. Pode mudar, né? Como se tivesse algum superpoder que não tem mais nenhum, né? Já vem investido. Hoje Fabiane postou no Instagram dela. Fabiane é uma colega nossa de tribunal de júri também. Ela postou assim, todos os super-heróis têm sua capa. A capa dela é a maravilhosa, né? Então é isso. Doutora Lorena, muito obrigado. Espero que a senhora volte aqui mais vezes, tá? Muito obrigado. Passou muito rápido. Voa! Aqui, a Rose mandou pra gente. Vocês são anjos pra muitos aqui na Terra. Eu fico emocionada, querendo chorar. Obrigada, querida. E ela falou assim, ai de nós da periferia se não tivéssemos os advogados. Sim. E a gente sabe disso. É por isso que a gente luta tanto, né? Por isso que a gente tá aqui. E é isso, foi um prazer te receber. Eu espero que você faça da nossa casa a sua casa. Muito obrigada. Volte mais vezes. Bem acolhida. Na hora que chegar lá, abafar, você fala, eu vou lá desabafar, porque a gente é muito ouvido. E a gente consegue, às vezes, fazer coisas acontecerem, viu? Foi um prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso aí, gente. Até a próxima. Ah, tá tão linda aqui, ó. Não deu pra ler tudo. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar.